Olá, vamos apresentar a parte de abertura e controle de ordens de serviço. Clique em ordens de serviço e clique no botão novo para iniciar um novo cadastro. Cliente, você pode selecionar o cliente cadastrado que será vinculado a esta ordem de serviço. Eu digito o início do nome do cliente, aperto seta para baixo e aqui eu tenho as opções de clientes cadastrados com o início deste nome. Pressiono Enter. Em contato, eu posso colocar o contato, a pessoa de contato desse cliente. Responsável, normalmente eu vou colocar o nome do técnico ou de quem está atribuído a cuidar deste chamado. Atendente, quem que recebeu a ligação, né, ou o contato inicial que o cliente realizou. Encaminhado pode ser o supervisor de área ou uma pessoa que vai auxiliar o técnico ou responsável por este chamado. E telemarketing, o pessoal do comercial, que fez toda a interface da parte de orçamento, de aprovação comercial do orçamento. No campo tipo característico, eu posso cadastrar alguns tipos de formato de serviço que este chamado vai atribuir. Por exemplo, no exemplo aqui, eu tenho manutenção, né? Poderia ter outros tipos, como preventiva, como corretiva, para categorizar o chamado, para facilitar futuramente meus relatórios. Em opção, eu vou cadastrar a prioridade daquele, daquele chamado, né? Por exemplo, nível 1, né? Prioridade nível 1, poderia ter um urgente para poder ter esse controle de prioridade, né? Eu tenho alguns tipos de datas que eu posso controlar. A data do pedido, data que eu cadastrei esse chamado, a data que o cliente entrou em contato, que em data avisado, a data de agendamento, caso eu já queira agendar este chamado para uma data específica, e a data de entrada e data de saída, que é o período que eu efetivamente realizei o atendimento deste chamado. Dessa forma, a gente consegue manter um controle da hora que o técnico se deslocou, do tempo que demorou para ser atendido este chamado. Eu também tenho a data de aprovação do orçamento, mas ela é só habilitada a partir de um status determinado, que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente. Abaixo eu venho aqui e clico na parte de informado. Esse informado ele é de texto livre, você pode digitar bastante informação nele, que é o que o cliente te disse, né? O problema que o cliente ele te descreveu. Por exemplo, vamos imaginar que está falando de um conserto de um ar-condicionado. Então eu posso dizer que, por exemplo, o ar-condicionado está quebrado. Aqui você pode descrever mais informações, depende do que o cliente for te passar, né? Em problema, eu tenho a parte de cadastrar o problema que foi o que o técnico efetivamente identificou, né? Então o técnico foi no local, identificou o problema efetivo do chamado. Em problemas, eu vou cadastrar os problemas que eu tenho neste chamado com cadastros deles. Qual é a vantagem deste problema em relação ao livre? Ele é mais fácil para você criar relatórios. Por exemplo, eu queria saber todas as trocas de filtros que eu tive, eu vou ter como tirar um relatório, porque eu descrevi todos os chamados que teve este problema. E aqui eu vou descrever, eu tenho algumas opções, por exemplo, a quantidade de problemas deste tipo que foram identificados. Eu posso dar uma descrição desse problema mais detalhada aqui. O custo deste problema e o valor unitário dele e o total, que vai ser multiplicação do valor unitário pela quantidade. Todos esses cadastros podem ser feitos automatizados, então ele já vai vir com os valores certos, se você já tiver uma tabela de preço de serviço a realizar. Eu posso incluir mais de um, clicando aqui no mais, posso incluir quantos forem necessários.
No realizado é o que efetivamente foi feito de serviço, né? Então, beleza, ele identificou esses problemas aqui de cima e desses problemas o cliente, por exemplo, só aprovou o primeiro para resolução. Então você vai adicionar aqui os resultados efetivamente. Com as mesmas coisas, você tem a opção do valor unitário, custo unitário e o total do item e nesse caso o ID do funcionário responsável. Por exemplo, se você tivesse dois realizados, um foi resolvido pelo funcionário padrão e o outro pelo funcionário José Nunes, você pode separar eles aqui desta forma. Também nós temos o campo observação, que é para você colocar observações gerais, né? Sobre o chamado, alguma coisa extra que ficou pendente, algo nesse sentido que você possa colocar aqui nessa parte. Por fim, a gente vem aqui nos status. Então nós temos alguns status possíveis que o sistema já tem. O em aberto, né, quando você inicia o chamado, você abre ele, o cliente te liga, ou entra em contato, ou vai até a tua loja, deixa ele em status em aberto. O aguardando aprovação, quando você fez um orçamento para um cliente, que um pouquinho mais para frente a gente vai mostrar como é que cadastra o orçamento, ele fica em aguardando aprovação, quer dizer, aguardando que o cliente responda se ele vai querer ou não realização do serviço. Orçamento aprovado, quando o cliente fala, olha, realmente eu vou pagar por esse serviço, pode realizá-lo. Então eu tenho, a partir do momento que eu habilitei esse status, eu tenho a possibilidade de colocar a data que o orçamento foi aprovado pelo cliente. Em atendimento, que é o status que o técnico já está no local ou o técnico já está trabalhando no chamado em questão. E finalizado, que é quando, beleza, já terminou esse chamado, terminei de realizar os procedimentos, eu finalizo o chamado. Eu tenho mais duas opções de cancelado, de repente se está em atendimento e o cliente cancela por algum motivo, ou mesmo está em aberto e ele não quer mais realizar, você tem a opção de cancelar. E reprovado, que é quando ele decidir que não aprovar o orçamento. Então, vou clicar finalizado. Após eu fazer todo o meu cadastro de ordem de serviço, eu vou clicar em confirma. E minha ordem de serviço está cadastrada.